São aspectos fundamentais que visam assegurar que não haja desvios, atrasos, problemas de qualidade e outros inconvenientes que possam prejudicar o andamento do contrato e os interesses públicos. Aqui eu gosto de usar um exemplo que nós vivemos na Prefeitura de Curitiba. E olha que ainda eu não tenho partido político e nem político. Né? Eu, na verdade, vou abrir aqui só para não ter vício a minha fala. Eu anulo meu voto. Eu me abstenho de fazer escolhas e anulo, não deixo em branco, porque eu já não acredito em mais nada. E nem gasto mais energia com isso. Mas vamos lá. Estou falando isso porque, embora eu fiz parte da assessoria de governo do atual prefeito, eu admiro a gestão dele. E ainda assim, a gente tem situações que ficam, não complicadas, mas que saem na mídia e a gente vê que o reflexo disso é a falta de planejamento. Então, não estou fazendo uma crítica para a gestão do prefeito, mas estou falando como nós estamos tão engessados. E a cultura da falta de planejamento é tão dolorosa para a gente, que nós estamos com essa obra da linha verde desde 2014. São 10 anos. É uma obra grande? É. Mas e quantas vezes foi paralisada? Foi paralisada por quê? Porque encerrou um contrato e a licitação ainda estava acontecendo. Então, a gente vê, quando isso aqui, parece simples, né? São aspectos fundamentais que visam assegurar que não haja desvio, ok? Que não haja atraso, problemas de qualidade e outros inconvenientes que possam prejudicar o andamento do contrato e o interesse público. Então, assim, o pessoal que mora na região onde foi feita essa obra da linha verde, que foi ampliada. Quantos aditivos, gente? Fora os aditivos, quantos recursos tivemos que ir atrás? Eu participei de alguns no sufoco para a gente concluir essa obra que foi sendo ampliada e que não terminava muito e que deu desdobramento e que daí, quando começou a mexer, viram que não era bem aquilo, porque não foi planejado, daí encontraram no meio do caminho um outro problema debaixo do asfalto que tinha que... Tudo falta de planejamento. E quando eu falo de planejamento, não é só do planejamento da execução do serviço. É planejamento de um todo, para assegurar tudo. Então, a gente está há 10 anos e agora está sendo entregue. O pessoal que mora na região já acostumou com o caos do trânsito. Eu nem sei como é que eles vão se comportar a hora que fluir o negócio. Não vai nem acreditar quando começar, né? Quando os viadutos lá foram liberados. Nem acredita. Já acostuma com aquilo. Então, olha, isso não é um prejuízo grave. É muito grave. Então, a gente pensar nisso, entender que o contrato tem que nos assegurar e ele tem que ser cumprido e a gente tem que ter uma gestão de risco, tem que ter uma carta na manga para que essas coisas não aconteçam. Vamos falar, então, do papel individual de cada um, que aqui é muito importante, a questão da capacitação. Não sei se vocês serão gestores também, mas, de certa forma, sendo do controle a maioria, vocês irão cobrar e indicar dentro do processo. Pode usar até aquele acórdão lá. O gestor do contrato é o representante da administração pública. Olhe bem, a gente tem que aprender a ler também. Eu digo ler, não de ler as palavrinhas. Ler o que está escrito. Eu aprendi Canara isso. Quem que fez o curso Canara? Vocês dois? Ela é sensacional, né? Não dá vontade de ficar uma semana aprendendo com ela? Eu tive o prazer de trabalhar na mesa ao lado, porque ela também faz parte da assessoria de governo do prefeito, e ela está lá ainda. Acho que esse é o último ano dela. Porque ela se aposentou e chamaram para ela ficar em cargo comissionado lá para continuar. E não teve ninguém que conseguiu aprender e substituí-la. Não sei como é que vai ser. Eu tapava as férias dela lá, eu ficava bem louca, mas aprendi muito com ela. Ela é sensacional. E uma das coisas que ela vai dizer, a gente tem que aprender a ler. Tem que ler. Qual é o recado? Ler parte por parte, frase por frase de um parágrafo. Então, vamos fazer isso agora juntos. O gestor do contrato é o representante da administração pública. Vocês estão vendo isso?
Por isso que eu coloquei os personagens todos no mesmo patamar de importância. Olha, o gestor é o representante da administração pública, responsável por gerenciar o contrato em nome do órgão ou entidade. Ou seja, ele representa a administração pública em qual atividade? Gerenciando o contrato. Então, é simples isso? E por que ninguém dá valor para o gestor? A gente escolhe qualquer um pensando, vai dizer que isso acontece, gente. E eu não tô, é uma crítica que eu quero que seja construtiva e positiva, porque eu também entrava nesse mesmo pensamento. A gente escolhe, o gestor ainda tem que ser alguém que seja do setor e que entenda. Mas o fiscal, como que a gente escolhe? Qualquer um. Porque a gente não dá valor para o papel do fiscal. Começa por aí. O grave erro de cultura que a gente tem com esses personagens. A gente escolhe qualquer um porque a gente precisa cumprir requisito normativo. Tão somente. Mas olha o significado disso. O gestor é o representante da administração, gente. Do município todo. Em que situação, em que atividade? Na gestão do contrato. Não é pouca coisa. Ele precisa ser capacitado, inclusive, para ele entender o que isso significa. Que às vezes nem ele mesmo sabe o que isso significa. O peso que tem.